Fernanda, existe uma preocupação social, né? Olhando assim de uma forma genérica, como é que a sociedade hoje ela vê a terapia com os canabinoides e como que você, ao seu olhar e das instituições que você representa, qual seria o olhar ideal que vocês acham que a sociedade deveria ter sobre esse tema? Então, a gente ainda enfrenta muita desinformação, né? E a falta de fomento nesse sentido dificulta ainda mais o nosso trabalho como consultor, como ativista. E até muitas das vezes, como a gente tem acesso a alguns parlamentares que já estão em discussão de alguma PL dentro da Câmara Municipal no Rio de Janeiro, até dificulta até mesmo o projeto em si, né, para poder encaminhar isso para o SUS. Então, o que a gente precisa hoje é falar sobre o assunto, né, para que se quebre aquele estigma de preconceito em volta da cannabis, né? Porque quando a gente fala de cannabis medicinal, as pessoas, infelizmente, ainda torcem o nariz, né, por falta de conhecimento, né? Como eu mesmo sempre digo, não sou da área da saúde, mas busco informação para não estar sendo uma pessoa que preste um serviço de desinformação para a sociedade em si. Então, eu procuro sempre estar me informando mais sobre os benefícios da terapia endocannabinoide, né? Porque a gente sabe que nós temos receptores que pode captar todos esses fitos, né, que são os fitocannabinoides. Então, a nossa maior dificuldade hoje está em fomentar, em levar essa discussão, seja para dentro da nossa casa, seja para dentro das nossas escolas também, seja para dentro de um grupo político, para dentro da sociedade civil em si. A gente tem muita dificuldade ainda em discutir, em falar sobre benefício da terapia canabinoide. Assim, essa discussão ela deve passar pelo Congresso Nacional, né? Nós devemos ter atenção, os deputados federais, senadores, eles devem ser as pessoas mais interessadas em discutir esse tema. Nós podemos dizer o seguinte: qual é o preconceito que existe com os canabinoides? É devido a ser da mesma origem, né, que a droga. Tá? Todo medicamento é uma droga. Então, a gente começa a quebrar os paradigmas aí. E, por segundo, nós temos a morfina, a codeína, que são medicamentos aí tradicionais, há décadas já sendo utilizadas, e elas são oriundas do ópio, né? E o ópio, são os opioides, eles também são ilícitos. Então, se nós olharmos assim o comportamento da sociedade em relação ao assunto, nós precisamos entender que não existe por que o preconceito, né? Bom, a produção nossa acabou de receber a Tatiane. Vocês vão ver a Tatiane chegando à nossa mesa para participar do nosso debate. Tatiane Neiva, professora, neuropsicopedagoga e assistente social. Olá, gente. Já chegou a 1000 por hora. Bom dia a todos. Não, que bom. Fica à vontade, tá? Agora é o momento das apresentações. Quem é a Tatiane Neiva? A Tatiana Neiva é uma professora, assistente social, neuropsicopedagoga que está aqui, né, tentando conversar um pouco sobre a situação dos nossos idosos. E, enfim, é uma pessoa que acredita ainda nas políticas públicas, né, que acredita que a gente pode fazer um trabalho muito interessante dentro das escolas, né, e extramuros também, fora delas. Estava ouvindo aqui, né, a colega falar sobre a cannabis, na verdade, dentro da situação da medicina, é algo muito novo aqui para a gente, né? E é muito bom a gente poder ter esse conhecimento, porque muitos dos idosos, né, fazem tratamentos, por exemplo, de Alzheimer, né, que utilizam, né, como uma outra perspectiva, né, utiliza com uma outra perspectiva de tratamento. Então, muito interessante essa junção. Existe muito preconceito, né? Sim. E quando
a nossa produção sugeriu unir vocês duas na mesma mesa, eu achei desafiador. Eu acho que o papo vai ser muito interessante. Sim. Mas, Tatiana, o que é a neuropsicopedagogia? Olha, a neuropsicopedagogia, ela engloba, ela tenta juntar conhecimentos, né, da neurologia, da psicologia e da pedagogia, né? Esses conhecimentos são para que nós possamos entender o ser humano dentro de um contexto. E, no caso, como é um contexto, né, pedagógico, dentro de um contexto escolar, que é o que eu vou falar aqui. Que bom. Você sabe que o nosso recorte, por enquanto, nós estamos falando dos idosos, mas todo idoso tem um netinho. Não, mas eles estudam. Não, viu? Então, mas olha só. Educação de jovens e adultos. Tem muitos idosos que estão nos acompanhando. Sim. Todos os idosos têm seus netinhos que estudam. Todos eles já foram estudantes e muitos hoje estão voltando para a faculdade. Né? Surpreendentemente, nós vemos aí muitos idosos que não puderam fazer o seu curso superior ainda quanto jovem e hoje, né, utilizando-se da renda que a aposentadoria lhe possibilita, eles estão aí fazendo faculdade de Direito, faculdade de Enfermagem. Isso é bem interessante. Eu fico muito feliz de poder falar isso aqui, né? Sim. Um dos desafios enfrentados, né, é a prevenção do tratamento de condições neurológicas comuns em idades avançadas, como a demência. Tá? O que a cannabis também auxilia. Nesse tratamento. E o retorno às unidades escolares dos idosos, tanto para a equipe pedagógica da escola, né, é um desafio, né? É um desafio. Quanto para o idoso, né, é um ganho, né, uma troca de conhecimentos sem igual, porque as experiências passadas por eles, né, nos trazem muito aprendizado, né? Às vezes, em uma sala de aula, você, enquanto professor, está aprendendo mais do que realmente ensinando. Eu costumo falar para os meus alunos que eu trabalho com público já adulto, né? Então, eu aprendo muito mais com meus alunos do que eles aprendem comigo. Não, obviamente, diminuindo a qualidade daquilo que a gente ensina, mas com muita humildade, eu estou sempre aprendendo muito com meus alunos. E que a população nessa faixa etária o aprendizado é contínuo, né? Eles sempre trazem muitas coisas diferentes para a sala de aula, né? E os desafios hoje enfrentados é mais por conta exatamente do que você acabou de falar. Eles têm netos, né? E muitos deles são aqueles que ajudam seus filhos, né, a cuidarem dos seus netos. Então, assim, apesar deles chegarem numa certa idade que era para eles estarem, né, aproveitando aí a terceira idade, né, ainda estão trabalhando e ainda estão aí numa situação de trabalho doméstico mesmo. Então, a escola, para eles, é uma válvula de escape, sabe? E é o que movimenta eles também.